E, por fim, vai usar a palavra o Sr. Coordenador da Área Social do CEAMPS, com uma comunicação de abertura das jornadas sobre o passado, o presente e o futuro. Faça favor, Sr. Professor. Senhor Presidente da Liga dos Combatentes e membros da Direção Central, Senhora Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, entidades militares e civis, caros combatentes e convidados dos núcleos, excelentíssimos palestrantes e participantes, a todos a nossa gratidão pela disponibilidade de estarem connosco nestas jornadas que se realizam desde 2008 com a criação do Programa Cuidados de Saúde e Apoio Social da Liga dos Combatentes. Saúdo os passados, os presentes e os futuros combatentes. Os passados combatentes e as suas famílias sacrificaram-se nem sempre ganhando o respeito devido e muito menos os recursos necessários para poderem viver uma vida produtiva e saudável. Trata-se de um grupo social com grandes pontos fortes, incluindo resistência, perseverança, coragem e habilidades críticas de resolução de problemas, mas que não os impede de enfrentar desafios significativos, difíceis e complexos. Dos conflitos anteriores, como a Guerra do Ultramar, até às missões de imposição e manutenção de paz, alguns militares que sofreram traumas físicos e mentais graves não sobreviveram o tempo suficiente para lidar com as repercussões desses eventos. Nem tiveram o apoio ou preocupação das entidades, na maior parte dos casos, por simples amnésia política, muito útil ao descartar de responsabilidades. Não pior o agravamento dos custos da assistência na doença, quando o seu caráter gratuito devia ser o benefício mínimo que o Estado deveria garantir aos que obrigou a treinos incomuns para estarem prontos física e psicologicamente e os deslocou para longe das suas famílias ao serviço da pátria. Como é natural, com os avanços da tecnologia, da ciência médica e da armadura corporal, cada vez mais combatentes sobrevivem a situações que teriam levado à morte em guerras anteriores. Além disso, atualmente, as missões tornaram-se mais comuns e os mesmos combatentes repetem missões com frequência em vários teatros de operações. O stress acumulado durante as múltiplas experiências pode mudar ao longo da vida do combatente. Com o aumento da exposição ao stress de combate, desde a Bósnia, Kosovo, Iraque, Líbano, Afeganistão, Mali, República Centro-Africana, equiparável ao da Guerra do Ultramar, os combatentes podem regressar com problemas de saúde mentais e comportamentais de que não se apercebem no momento, mas que por falta de acompanhamento poderão vir a ter consequências com sequelas graves no futuro. Os casos vão aumentando, sem, no entanto, serem dado contas, pois os participantes em missões de paz regressam, vão passando à situação de reserva, de reforma, e é aí com a falta de ocupação que se começam a manifestar. Não só pelos traumas que possam vir a surgir, mas também pelos índices de carência económica e social causada pela incerteza nos apoios que deixaram de ser certos e lhes foram mesmo sendo retirados. Neste rol enquadram-se também os militares em regime de contrato, que após terminarem o seu período máximo de permanência nas fileiras, passam à disponibilidade, ficando exclusivamente a seu cargo a própria inserção, desacompanhada na vida civil, com dificuldades de conseguir emprego, o que conduz a situações de pobreza extrema, agravando ainda mais os seus problemas psicológicos. É aqui que intervêm as direções e voluntários dos vários núcleos da Liga dos Combatentes espalhados pelo território nacional, na identificação e reencaminhamento dos casos para as suas valências, os Centros de Apoio Médico, Psicológico e Social. Para além dos serviços específicos que fornecem, os CAMPs, as equipas técnicas de apoio psicossocial, têm a missão de se deslocar aos núcleos, acolher e acompanhar os combatentes e orientar os delegados sociais para melhor responder às necessidades dos combatentes e as suas famílias. Com este apoio e preciosa ajuda, direções e voluntários poderão intervir diretamente na reposição do normal percurso de vida, tanto social como psicológico, de tão honrosos homens e mulheres que um dia juraram defender a sua pátria e os seus concidadãos, sem exceção, com o sacrifício da própria vida. Não deixemos que os nossos combatentes sejam dissimulados ou camuflados num grupo social que, ao deixar de ser necessário, passam em cômodo político. Os presentes combatentes chamam-nos a atenção para uma característica significativa das relações civis militares, que é a maneira como os Estados reconhecem os sacrifícios que os homens e mulheres das Forças Armadas deram ao seu país e como lhes providenciam o necessário apoio. As contribuições destes cidadãos refletem o seu especial contrato de responsabilidade ilimitada com o Estado, a obrigação de que, no decorrer das operações, eles têm que arriscar as suas vidas, mesmo impensavelmente, durante o treino militar, para estarem preparados para o que mais ninguém conseguirá executar. Ao considerar o que e como os diferentes Estados fornecem aos seus cidadãos, juntamente com as formas como os próprios e a sociedade em geral
compreendem a adequação e a legitimidade das ações governamentais, deixa-nos uma questão fundamental. O que são esses homens e mulheres que serviram, entregando, se necessário, a própria vida? A importância da questão é ilustrada pelo facto de que a mesma, aparentemente simples, e de quantos existirão, é muito menos de determinar quais as suas necessidades e como elas podem ser satisfeitas. Além disso, as definições deveriam não só moldar a escala do que é considerado como população afetada, mas também enquadrar o aspecto jurídico-legal dentro do qual as suas necessidades, direitos e preocupações evoluem e de como são tratados e como os diferentes governos e público em geral os definem. As suas próprias definições constituem o contexto em que são desenvolvidas estratégias para responder à necessidade desses homens e mulheres. Ao fazê-lo, os governos são conscientes de que, não importando, no entanto, o modo de como são definidos, as suas experiências e necessidades dependem do local em que vivem, bem como da sua idade, sexo, estado civil e etnia, as circunstâncias em como foram contatados ou dispensados e uma série de outros aspectos sociais da sua vida pós-militar, tal como o desemprego, a habitação, a saúde física e mental e a reintegração social. As definições dos últimos anos influenciaram a forma como os governos interagiram com os grupos de interesse para desenvolver uma estratégia de alocação de recursos escassos para essa parte da população. Esta estratégia teve de abordar uma série de questões como a limitação da exclusão social experimentada por alguns, definida não apenas em termos de posição no mercado de trabalho, mas também por participação social mais ampla, inclusive sendo valorizada e lembrada pela sociedade civil. Não importa como os definimos, mas sim aquilo pelo que passaram. Valorizá-los e fornecer políticas reais para a sua saúde e bem-estar psicossocial, incluir em legislação futura. A atual, a Lei 46 de 2020, de 20 de agosto, Estatuto do Antigo Combatente, com apenas 2 anos, já nada confere, pois praticamente toda a população sénior tem transportes gratuitos e toda a população nacional já tem isenção de taxas moderadoras. Dependendo da definição que for utilizada, os governos, consoante alinham à esquerda ou à direita, gerarão diferentes números, bem como políticas destinadas a resolver as suas necessidades, mas sem nunca se terem preocupado em defini-los num todo. Estes homens e mulheres são geralmente chamados pelas leis em vigor de antigos combatentes, pelos decretos-lei de veteranos e com a panóplia de documentos legislativos e com a facilidade com que se produzem em Portugal, são chamados de tudo, mas quando se trata a requererem os seus benefícios e direitos, não se encaixam em quase nada. O próprio nome do atual Estatuto carece de reflexão, pois muitos dos contemplados ainda estão a combater no ativo, em missões externas, em pleno desempenho das suas funções. É, no mínimo, frustrante falar nos futuros combatentes e no futuro de uma enorme parte dos homens portugueses com mais de 70 anos, com história de vidas ligada à guerra do ultramar, que viveram situações e acontecimentos em teatros de guerra, na maior parte dos casos potencialmente traumatizantes, sentidos e interpretados das mais diversas formas. A guerra muda de tal forma o indivíduo que nenhum voltou igual. E se a nação pouco ou nada faz, no mínimo deveria mostrar mais reconhecimento que um simples cartão que nada dá. Se hoje em dia estes homens se sentem apoiados e acarinhados, é porque existe uma instituição que os trata como tal, onde são recebidos, acompanhados e compreendidos da forma que devem, e não como doentes incuráveis deixados à sua mercê e à deriva. Apesar dos factos marcantes e dramáticos que viveram, foi um período que se constituiu como um fator de agradecimento pessoal, fomentando uma maior consciencialização social e política, tornando-os mais ponderados e proativos em relação à sua condição social, bem como à dos seus pares. É na Liga dos Combatentes que muitos destes heróis têm vindo a desenvolver atividades de cariz voluntário, no dever de interferir no apoio aos seus congéneres, antigos combatentes, em situação de vulnerabilidade. No que respeita à intervenção institucional, são parte integrante e fundamental da Liga dos Combatentes no apoio à proteção dos seus camaradas de armas, através da criação de respostas de ação concretas e adequadas a cada caso, promovendo assim um maior bem-estar psicossocial numa relação de confiança, atenção e respeito pela pessoa. Os combatentes são a espinha dorsal de qualquer país que, como o nosso, cresceu conquistando território. Sem eles não haveria Portugal, sem eles não haveria liberdade. E os combatentes não acabaram com o fim da guerra do ultramar. Os novos combatentes que serviram nos Balcãs, Iraque, Líbano, Afeganistão, Mali, República Centro-Africana e noutros teatros de operações espalhados pelo mundo, ainda retêm os traumas em silêncio ou pela sua juventude, ou pelo recente regresso, ou porque parte são profissionais ainda no ativo, em pleno desempenho das suas funções, muitos deles entre o vai e vem de teatros de operações. Um provável aparecimento de traumas dentro de alguns anos poderá despoltar um novo movimento social e se o poder político central e local não der ouvidos aos sucessivos sinais de necessidade de apoiar com mais e melhores meios e valências a Liga dos Combatentes, poderão haver ter à porta homens e mulheres de uma geração completamente diferente que encaram os problemas de uma forma diversa e que certamente não se deixarão ignorar como os seus antecessores. Lembremos que muitos serão ex-profissionais que juraram servir o país com o sacrifício da própria vida e os que não a perderam apenas aceitarão que o mesmo país lhes retribua do mesmo modo.
É o próprio Comandante Supremo das Forças Armadas que lembra que o estado de guerra permanece até aos dias de hoje em diferentes partes do mundo. Ele mesmo que considera que a nação tem sido avarenta com os combatentes. O garante da nossa independência e defensores da nossa Constituição serão os futuros combatentes e esses são as crianças e jovens de hoje, os nossos filhos e netos. Não que os queiramos ver combatentes, mas mal de nós se não houver homens e mulheres corajosos que ousem honrar a sua pátria, se para tal forem chamados como os seus antepassados, ou que se entreguem voluntariamente a essa nobre profissão de ser militar, ser combatente. A paz como a conhecíamos terminou e temos a guerra à porta. Eles protegerão o nosso território, povo, nação, valores e cultura e necessitarão da continuidade do apoio prestado pela Liga dos Combatentes e esta do apoio político central, regional e local. Pois no futuro, quando os atuais políticos não tiverem voz ativa nem poder decisório, poderão ver os seus filhos ou netos como os combatentes da manhã, que certamente não querão antever serem ignorados, tal como eles mesmos ignoraram os combatentes de hoje e ignoraram os combatentes de ontem e ignoram os de hoje. Ser guerreiro não é vencer todas as guerras, mas sim nunca fugir de uma batalha. E para terminar, não podemos deixar de referir e reforçar todo este trabalho na Liga é realizado a partir da sua estrutura de rede de proximidade, constituída pelos mais de 116 núcleos da Liga espalhados por todo o país, que garantem respostas de apoio imediato, com a ajuda das equipas técnicas dos 9 campos e do seu extraordinário trabalho de apoio médico, psicológico e social. Nunca é mais de realçar o extraordinário trabalho realizado diariamente por estas equipas, que nestes 2 anos de pandemia concretizaram cerca de 50 mil intervenções técnicas junto dos combatentes e seus familiares. A evolução dos cuidados de saúde e apoio social na Liga dos Combatentes, apesar de alguns saltos em frente, tem sido feita passo a passo, com esforço e persistência dos núcleos, dos técnicos e da direção central, um esforço de trabalho em equipa que tem permitido criar condições para melhorar as respostas de apoio médico, psicológico e social aos nossos combatentes e familiares. Também é verdade que em cada momento da nossa caminhada parece que falta ainda muito pela frente. Será sempre assim se continuarmos a ser ambiciosos e a querermos contribuir mais e melhor para o bem-estar dos nossos combatentes. Gostaria de referir também o extraordinário trabalho de assessoria ao Sr.Geral de Direção Central e de Coordenação, Supervisão e Apoio Direto aos campos e às suas equipas técnicas, bem como aos núcleos, realizada pelo CEAMPS e pela sua equipa de Coordenação Técnica Executiva, constituída por militares no ativo, reserva e reforma, da qual orgulhosamente faço parte, em regime voluntário e em trabalho pro bono, num espírito de serviço de missão à instituição e apoio aos combatentes. É, pois, algum desse trabalho que hoje vai ser partilhado com todos vós nestas jornadas. Obrigado ao Sr. General Presidente da Liga e à Direção Central no acompanhamento e no seu apoio que tem dado a esta área dos cuidados de saúde e apoio social e, em particular, o apoio a estas jornadas. Obrigado à Sra. Presidente da Câmara de Reguengos e a todas as entidades que deram a sua colaboração à organização das jornadas e diretamente ao Presidente do Núcleo de Reguengos. Se me pedissem para definir estas jornadas em 2 palavras, eu só teria 2. Fernando Couto. E também à sua equipa pelo apoio e excelente trabalho realizado na organização. Obrigado aos nossos convidados participantes nos painéis, pela disponibilidade para estarem aqui neste dia connosco. Obrigados a todos. Instituições civis e militares aqui representadas, às quais agradecemos a vossa disponibilidade, colaboração e apoio. E um agradecimento muito especial aos técnicos dos campos pelo extraordinário trabalho de proximidade que fazem diariamente na orientação e apoio aos legados sociais e que sois um suporte fundamental e apoio na vida dos combatentes. A vossa coragem, liderança, humanismo, relação de proximidade e solidariedade fizeram e fazem verdadeiramente a diferença na vida dos nossos combatentes e agradecem a Liga dos Combatentes. Esperemos que tenham todos um dia muito agradável. Liga dos Combatentes, valores permanentes, Liga dos Combatentes em todas as frentes. Isso. Um agradecimento muito especial para a nossa mesa da sessão de abertura e, por isso, eu peço um aplauso para todos. Prosseguimos com um pequeno intervalo.